Tá chegando o Carlos Miguel com as informações do Esporte Clube do Recife. Tudo bem com você, Miguel? Boa tarde. Um abraço aos ouvintes. Nesta quinta-feira, o Sport trabalhando no CT durante a tarde. CT José de Andrade Médici, seguindo na preparação para a semifinal do Campeonato Pernambucano. Jogo de ida. E o adversário, quem vai ser? Ontem tivemos o jogo das quartas de final, o jogo de ida, onde vai sair o adversário do Sport. Por que vai sair? Porque ainda temos o jogo da volta no próximo sábado. Retrô e Maguari e Retrô empataram em 1-1. Esse jogo foi na cidade de Bonito, no estádio Arthur Tavares de Melo. O Chico abriu o placar para a equipe do Maguari, os donos da casa, e Wagner Love acabou empatando num gol de cabeça já próximo na reta final do segundo tempo. Resultado que deixa tudo igual e tudo na incógnita sobre quem vai ser o adversário do Sport na semifinal. O jogo da volta e o dever de casa de Roger Silva e todos os seus comandados vai ser no sábado, 6 da tarde, nos Aflitos, no Eládio de Barros Carvalho. Aí é quando, depois do jogo, vamos saber quem vai passar. Porque com resultado de igualdade, ninguém largou na frente, na verdade, nesse jogo das quartas de final, de onde vai sair o adversário do Esporte Clube do Recife. Mas a notícia do dia na Ilha do Retiro é que finalmente o Sport vai conseguir se livrar de Carlos Alberto, uma das contratações mais caras do Sport, a mais cara da temporada passada. O atacante vai ser emprestado ao Calba. É um clube dos Emirados Árabes até 2027. O jornalista Vene Casagrande foi que inicialmente deu essa informação e o staff do jogador confirma essa negociação. Ele vai ser emprestado. Carlos Alberto abriu mão do dinheiro que tinha de receber atrasado do Esporte Clube do Recife, R$1 milhão o Sport deve ao jogador, e ao final do empréstimo, o clube árabe, o Calba, tem a opção de compra definitiva do atacante por um valor próximo de R$15 milhões. Já estou trazendo aqui o valor convertido. O Sport investiu para adquirir aí 60% dos direitos econômicos do atleta no ano passado, né? E o contrato de Carlos Alberto com o Sport vai até 2028, tem mais 2 anos aí. Ele está indo por empréstimo para o Calba, mas ele pertence ainda ao Esporte Clube do Recife. Se ao final do empréstimo o Calba quiser comprar, aí vai ter que negociar com o Sport, com o Leão da Ilha. O Carlos Alberto foi anunciado no ano passado, em janeiro, como a contratação mais cara da história do clube, mas o resultado em campo, meu amigo, bem diferente. Ele não conseguiu se firmar na equipe, disputou apenas 25 jogos. De 25 jogos, ele só fez 3 gols e 2 assistências. O atacante que está com 23 anos. No ano passado, quando as críticas já eram pesadíssimas para cima do Carlos Alberto, o Sport ainda tentou emprestá-lo ao Cuiabá, e aí ele chegou a atuar com a camisa do time cuiabano, porque estava fora dos planos do Esporte Clube do Recife. Mas aí depois, nem o Cuiabá quis. E aí o pepino voltou para as mãos do Sport, que agora está emprestando o atleta ao futebol dos Emirados Árabes. Lembrando que ele foi revelado pelo América, passou pelo Botafogo e também por um clube da Bélgica, o RWDM Brussels, da Bélgica. E no Botafogo foi onde o Sport acabou comprando os direitos econômicos dele, não é? Um total aí de R$15 milhões, que o Sport acabou devendo dinheiro ao Botafogo, a ponto de de ter que entregar praticamente uma joia da base, que foi o zagueiro Riquelme, que foi vendido ao Botafogo por R$11 milhões. Porém, como existia um débito do Sport com o Botafogo, aí só fez abater a dívida. O Sport acabou perdendo ou cedendo praticamente de graça esse jogador ao Botafogo do Rio de Janeiro. Mas agora o Sport consegue se livrar de Carlos Alberto, pelo menos vai ter aí um bom tempo sem gastar com o salário do jogador, que não estava produzindo absolutamente nada, né, Maílson?
É bronca, é bronca. Agora, ele tem vínculo com o Sport até que ano mesmo, Miguel? Ele tem contrato com o Sport até 28. Até 28. O empréstimo é de um ano, né? O empréstimo é até o junho de 2027. Junho de 27. Um ano e meio, né? Vamos dizer assim. É. O Sport ainda fica com um ano e meio ainda depois, né? Caso ele não fique lá. Se ele não ficar lá, o Sport ainda fica com esse tempinho com ele. E aí a ideia é que realmente o Sport consiga negociar os direitos econômicos dele, porque, pelo menos, no mínimo, empatar sem lucro, né? É bronca. É uma notícia que o Sport publicou sobre a inauguração de um camarote especial que o Sport está criando um espaço novo na Ilha do Retiro. E aí, esse camarote premium, olha aí, camarote premium, vai ter capacidade para 1.000 pessoas e vai estrear na Ilha do Retiro. Vou trazer detalhes aqui para você, porque e para os nossos ouvintes, para a nação rubro-negra, é um espaço que está sendo aí terceirizado por uma empresa que está fechando a parceria com o Esporte Clube do Recife para grandes eventos esportivos. E aí a Sport Zone é o novo camarote que vai ser inaugurado no mês de abril, tá? O investimento vai ser de 3 milhões de reais, capacidade para 1.000 pessoas. O novo espaço vai elevar o padrão, diz o Sport, de entretenimento e hospitalidade nos dias de jogos na Ilha do Retiro. A Sport Zone vai funcionar no espaço reservado nos assentos especiais da Ilha do Retiro. Vai ter acesso exclusivo e aí esse espaço vai abrir 4 horas antes do início dos jogos e pretende oferecer aí ao torcedor uma jornada completa de entretenimento. Fala até em gastronomia. Vai ter open food, música ao vivo, presença de jogadores e ídolos e ex-atletas do clube que vão interagir com os torcedores que estiverem nesse espaço de camarote. Vamos ouvir Yuri Felipe falando dessa chegada dele ao Esporte Clube do Recife. Ano passado, quando eu recebi o convite, estava no Bahia e recebi o convite do Mirassol. Já tinha recebido antes, já no Clube Paulista ainda, mas tentei falar com o meu empresário para até falar aqui no esporte aqui algumas vezes, mas acabou que não deu. E aí tudo se encaminhou para ir para o Mirassol. E desde o primeiro dia eu achei um clube muito organizado, onde né, tem um mentor lá que é o Juninho Antunes, que é um cara assim que é muito pé no chão, é um cara muito inteligente para fazer negócio e montou uma equipe assim para dar um suporte muito bom. Então, o que ele pode fazer. Então, assim, eu acho que fez a diferença no Mirassol ano passado foi a questão do ambiente, a questão do dia a dia, de você ter prazer de trabalhar. E quando eu chego aqui no esporte e eu vejo isso, então acredito que aqui vai dar muito certo por conta disso. Né? Dentro de campo, ali nos jogos, vai ser o certo por conta disso. Né? Dentro de campo, ali nos jogos, vai ser o reflexo do nosso dia a dia. Então, quando o Ítalo me ligou, ele falou para mim desde o primeiro momento, cara, que ano passado estava um pouco bagunçado, estava isso e aquilo, mas a gente está montando aqui um pessoal, não só de jogadores, mas da diretoria, um pessoal que vai te dar o suporte, que vai ser a nossa prioridade é o nosso dia a dia, o nosso ambiente, e a gente já está desfrutando disso. Então, acho que isso vai fazer a diferença, isso o torcedor vai ver dentro de campo, isso vai ver nas entrevistas, isso vai ver assim no dia a dia. Então, acredito que isso aí vai fazer a diferença para nós. E no caso do esporte, Tarsis, algumas peças que estavam à margem, né, vêm sendo negociadas, né? Então, o esporte está dando destino aos caras que não vão ser utilizados. E o mais recente foi o caso do Carlos Alberto. Né? Esse talvez seja o mais emblemático de erros de contratação. Tem um aí que o esporte está tentando insistir, com todo respeito ao profissional, que é o Matheus Alexandre, que não tem conseguido dar resposta. Esse ainda tem uma insistência nele. No caso do Carlos Alberto, ele foi embora, né, Tassi? Foi emprestado, né, Vitor, pro mundo árabe, né? Olha, eu afirmo assim, sem nenhum tipo de receio. Uma das piores contratações da história do Esporte Clube do Recife. Por tudo, Vitor, pelo valor, é inimaginável você pagar
15 milhões de reais num atacante que não tem relevância alguma, com todo o respeito. O que foi que o Carlos Alberto fez na carreira antes de vir para o esporte que justificasse o investimento de 15 milhões? Cara, eu não esqueço, eu não esqueço quando o Vinícius cobriu o esporte, que ele nos contou o bastidor dessa contratação e disse que, olha só isso, disse que o jogador havia sido oferecido pelo Botafogo ao Ceará a custo zero, para jogar no Ceará. E o Ceará, a custo zero, disse não, obrigado, passo. E o Sport pagou 15 milhões para ter o jogador. Injustificável, Vitor, assim, porque quando você enxerga no jogador um potencial de crescimento, opa, ele já tá jogando muito aqui, passou por esse momento de oscilação no Botafogo, mas vai voltar a render muito bem. Não, ele fez um momento de 2, 3 meses bons no América Mineiro. O Botafogo aproveitou a oportunidade de mercado, trouxe o atleta e, como você disse, o atleta, ele era reserva, Vitor, do time B do Botafogo no Campeonato Carioca no ano passado em alguns jogos. Nos últimos ele tinha assumido a titularidade, mas eu volto a dizer, justificativa nenhuma, quem contratou vai trazer e colocar pra gente dizer assim, vocês têm razão. Não tinha motivo algum para se pagar 15 milhões num jogador fraco tecnicamente e que não tinha histórico nenhum de bons momentos, de assistências, de gols, de destaque. Um jogador assim que estava à margem, literalmente, no Botafogo, jogando no time B e o Botafogo empurrando com a barriga, oferecendo a todo mundo. Você destacou bem a notícia do Vinícius à época. O Ceará não quis o atleta de graça e o Sport simplesmente chega lá e diz, quero 15 milhões aí nesse jogador. Meu amigo, eu fico, às vezes, me perguntando o que se passa na cabeça de alguns dirigentes de futebol. E isso passar, né, por scout, por comissão técnica, por direção, pelo presidente Yuri Romão, 15 milhões de reais de Carlos Alberto, 9 Matheus Alexandre. Aí você observa, o Atencio foi 12, mas o Atencio, ele fez uma campanha no Central Córdoba que chamou a atenção de vários clubes na Argentina, né? O Central Córdoba foi campeão da Copa da Argentina, né? O que equivale à Copa do Brasil. Então você tem uma justificativa, porque aparece um cara... Esse é um caso diferente. Aparece um cara no futebol argentino que é um futebol competitivo, é um futebol forte, é uma revelação, um cara jovem. Aí você tá fazendo o investimento baseado no que você tá vendo. E tem que ver, tá? Se esse cara não se adaptou, por alguma razão, né? Porque Perfeito. O cara sai, né? O futebol da Argentina, do Uruguai, tem algumas características parecidas. O futebol brasileiro tem outra realidade. Então não é todo jogador que sai de lá e que vem para cá e que se adapta e vai super bem. Tem o cara que chega e não vai bem. E veja, isso acontece até quando você traz um jogador de um clube para outro. Eu vou lembrar aqui um caso antigo. Não sei se você lembra desse caso, Tassi. Eu lembro que havia uma época em que um atacante estava fazendo muito gol lá em Belém do Pará. Acho que era no Remo. Balão. Lembra dele? Não? Lembro. Jogou no Aí o Sport. Sport contratou o Balão. Fez o quê? Não conseguiu render a mesma coisa que rendeu no Remo. Veja, o cara saiu do norte, tava lá no Remo, mudou só de região. Saiu do norte, veio para cá pro Nordeste. E o cara não conseguiu render. Lembro também, Vitor, de um jogador que fazia gol de todo jeito no Fortaleza e no Santa não foi bem, que foi o Bechara, um meia, que batia muito bem na bola. E quando o Santa contratou esse jogador à época, eu lembro, eu ainda não era formado, era estudante, todo mundo ficou elogiando, esse cara vai chegar, vai arrebentar. E temos outros casos. Mas, veja, de jogadores que estavam bem, né? Chegaram e não se adaptaram. Isso acontece. E aí eu falo que qualquer contratação é uma contratação de risco nesse aspecto. Não, tem casos aqui, por exemplo, quase ninguém lembra, mas Cook jogou pelo Santa Cruz. Exato. E não conseguiu ir bem. Você lembra do Rob Gol, que foi pro Sport? Lembro, com certeza. Cara, eu me lembro de uma pista do saudoso Haroldo Rômulo num gol de pênalti de Rob Gol, porque ele não conseguia fazer gol de jeito nenhum com a camisa do Sport. Quando ele faz um gol com a camisa do Sport, Haroldo diz lá na pista do gol, 7 cabeças de touro desenterrada aqui na ilha e tal, como se fosse, né?
algo, né, do mundo do extraordinário, né? A gente, pode, a né? gente observa, Vitor, até assim, certos casos de atletas no próprio estado. Ó. Marcelo Passos saiu do Náutico, né? Fez uma bela campanha com o Náutico, foi pro esporte e não rendeu nada. Contratação a peso de Não ouro. é né? isso? Então, veja, mas jogadores que estavam bem, como o Atencio, chegou aqui em alta, uma revelação do futebol argentino. Agora, o Carlos Alberto não teve esse grande momento em clube nenhum para valer 15 milhões de reais. Então, o Sport está tentando aí se livrar dessa situação, né? Torcer para que lá ele vire Pelé, para valer os 15 milhões de reais que o contrato obriga o clube a comprar em caso de opção de compra, 15 milhões de reais, pelo que veio falando o Miguel. Eu acho um investimento alto até para o mundo árabe, a não ser que o Carlos Alberto incorpore Pelé por lá e se dane a fazer gols e a dar assistências, viu, Vitor? Deus faça que os caras lá se animem, né? Os árabes às vezes se animam com pouca coisa, vamos torcer para que isso aconteça. Agora, tem outros casos, né, que o Sport ainda está com problema. Veja, negociou o João Silva, dos portugueses, né? Conseguiu negociar o João Silva. Agora, está com problema com o Sérgio Oliveira e o Paciência. Resolveu Paciência, não? O Paciência, ao que parece, não quer abrir mão de um centavo, né? Ele até aceita parcelar, mas ele não abre mão de 10 centavos. E aí ele tá no direito dele, né? Claro. Ele assinou o contrato para receber, não recebeu, e ele acha que não vai ser benéfico para ele abrir mão de um valor, mesmo que isso destrave a carreira dele e ele siga para outro clube. A menos que ele receba alguma proposta muito vantajosa e né? ele queira ir para lá, né? Aí ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Perfeito. Enquanto isso não acontece. O João Silva foi pro Tondela, né? De Portugal, salvo Isso, engano. Tondela. Foi pro Tondela jogar o campeonato português. Agora eu te pergunto o seguinte: esses caras estão aí. Não há como você interromper o contrato, né? Porque o contrato está assinado, está válido, quer dizer que todo mês eles têm que receber. Se você não paga, você está em débito com eles. A minha pergunta é: valeria a pena tentar incorporá-los ou não, Tarcísio? Olha, Vitor, é uma situação que depende muito do que pensa o Roger. Se acha que são jogadores que podem acrescentar, mas eu acredito que nesse momento o principal entrave, a certeza é o aspecto financeiro, porque o Sport está desesperado para rescindir com os atletas para não ter que pagar, por exemplo, 700 mil reais ao Sérgio Oliveira, né? Não, eu entendo pagar a posição. 400 salvo engano, 300 ou 400 ao Paciência. Veja. Eu entendo a posição do clube e concordo inteiramente. Eu acho que o Sport deveria negociar realmente com eles para que eles possam seguir a vida e o Sport não tenha a continuidade do pagamento. Mas se a posição do atleta for uma posição, né, inflexível, eu entendo, e que ele quer receber, talvez a melhor ação seja incorporar. E aí eu fiquei pensando, já que você não quer receber, volta pra cá e vem jogar, né? Já que eu vou ter que te pagar, vem trabalhar, né? Pois é. Agora, o Gonçalo Paciência, eu não vejo muito espaço pra ele, não. O Sérgio Oliveira até disse que queria ficar, que gostaria de permanecer, mas não aceitou redução. Ao que parece, não quis reduzir e o clube também não se animou muito com a permanência dele, né? Eu não sei como é que pensa o Roger nesse momento, mas vai chegar, Vitor, em algum momento que vai ter que ter a decisão. Vou ficar pagando o atleta todo mês com essa folha paralela que você citou ontem, para que ele fique sem trabalhar, ou vou pagar ele para que ele trabalhe aqui? Eu acho que o Sérgio Oliveira poderia ajudar mais. Não sei se o Sport tem esse entendimento que lá na frente ele pode ser útil. Até agora não chegaram num acordo e seguem aí conversando para uma rescisão que seja bom para os dois lados. Eu ontem estava acompanhando a rodada do Brasileiro, né? E o Palmeiras goleou o Vitória. Quem estava lá no gol do Vitória levou os 5 gols. Meu amigo, eu acho que ele pensa nada mudou, né, Vitor? Gabriel. Porque, meu amigo... E eu fiquei imaginando, Tassis, a cabeça do dirigente do Vitória, né, presidente, os diretores, eles queriam a continuidade do Thiago Couto, mas tinha que pagar para o Sport, não é isso? Isso. Tinha uma compensação. E aí os caras, não vamos pagar, recua. Aí o Sport passa um tempo,
o Thiago Couto agora foi incorporado. Quer dizer, agora, ao que parece, o Sport chega no entendimento com o Thiago Couto e ele está incorporado para o elenco. Acredito eu que vai ganhar a titularidade sem muito esforço, porque não há dúvida que é um goleiro de um outro nível, comparado com o Rons. Você concorda? Concordo. Tá em outra prateleira. Então, acho que não vai demorar nível. muito. Não vai demorar muito para assumir a titularidade. A pergunta que fica é: se o Vitória chega... E a gente sabe que futebol, né? Futebol é negócio, futebol envolve cifras altíssimas, mas futebol também é emoção, né, Tassis? E ainda tem muito dirigente que torce pelo clube e a emoção fica ainda mais aflorada. Diante do desempenho do time, de gols tomados, como nesse jogo contra o Palmeiras, será que o Vitória não vem mais agressivo, de repente até disposto a pagar mais do que previamente estava lá estabelecido na virada do ano, para tirar o Thiago Couto? Olha, é uma situação que aí o Sport vai ter que ter uma inteligência, né, em negociar, porque goleiro é uma posição de confiança e bons goleiros também estão em escassez, viu, Vitor? Goleiros aí comum, ok, você até encontra, mas goleiros assim acima do nível não tá fácil. Então o Sport só deveria liberar o Thiago Couto primeiro se a proposta for muito boa. For um valor, por exemplo, que o Sport topa negociar, que está lá em contrato, por esse valor eu negocio. Se o Sport entender que esse valor naquele momento vai ser legal, tudo bem. Mas já tem que fazer isso com o movimento de procurar um goleiro de alto nível para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pode ser até o próprio Gabriel, né? Se perder espaço lá no Vitória. Então vai depender muito de como o Sport pensa na situação do Thiago Couto. É um jogador inegociável? Vai ser um ponto, um dos pilares do time para acesso? Se for, o Sport não vai aceitar, porque vai pensar, vou vender ele para o X. Eu vou encontrar um goleiro do nível dele no mercado pelo mesmo valor ou pagando menos? Se não vai, permanece com ele. Se achar que ele é um jogador que pode ser substituído à altura e por um valor que o Sport entenda ser um valor considerável, um valor aceitável pelo que o jogador entrega, aí o Sport libera. Futebol também futebol também é negócio, né? Então, vai depender muito de como a comissão técnica e a direção enxerga o Thiago Couto, a importância do Thiago Couto dentro do elenco, Vitor. Eu fiquei pensando aqui também, porque tem a conquista do espírito do jogador, né, Tassis? Porque o Thiago estava no Vitória. O Vitória permaneceu na Série A. Eu imagino que o cara tem a questão financeira, né, o salário dele, que ele gostaria que continuasse. Acho que deve ter havido aí uma conversa para adequação à realidade do esporte. Então, isso já não é uma coisa, né, interessante para o atleta, porque ele vai ter uma perda salarial. Provavelmente isso aconteceu, e por outro lado ele vai estar numa outra vitrine, numa vitrine de menor exposição, não se pode negar, em relação àquela em que ele estava. Então, imaginar que ele estava satisfeito na virada do ano com essa nova realidade, eu não sou inocente aqui, tá? Eu acho que o cara não estava satisfeito. Agora... Tem um ponto importante que você lembra aí, desculpa te interromper, a vontade do atleta, né? Porque exato. Se o Thiago chega e diz, estão oferecendo o que vocês querem. Vocês não querem me negociar, mas eu quero ir. Já parte para outra questão, porque ter um atleta ou um funcionário insatisfeito não é legal, né? Então são aí pontos. É nisso onde reside o ponto, né? Porque deve ter havido também um trabalho para conquistar o espírito do atleta, né? O espírito no sentido de convertê-lo, né, em um elemento, né, importante, colocá-lo ali, significá-lo no projeto. Olha, o projeto é acesso, você vai ter uma participação importante, é o técnico conversando com o cara, né, mostrando para ele que vai ser bom para ele, que ele vai voltar, né, para a Série A, de repente até num outro patamar. E aí você pode conquistar o espírito do jogador. Vem uma proposta e tem que levar em consideração se o cara já convertido, né, imaginando que ele tenha, né, sido convertido nesse elemento importante, que eu acho que ele pode ser para a disputa da Série B, se o cara também vai querer, entendeu, Tassi? Porque isso mexe com a cabeça do profissional. Mas, no final das contas, eu não vou conseguir render nem aqui nem lá.
É verdade. É isso, Vitor. São pontos que o esporte vai ter que analisar, porque o clube também pode chegar para o Thiago e dizer, ó, você quer ir, mas a gente não quer te liberar. Vamos sentar aqui, vamos tentar negociar um novo contrato, vamos prorrogar te dando um aumento salarial. Então, com metas, né? Se subir para a Série A, você vai voltar para um patamar elevado até comparado àquele que você estava lá no Vitória. O cara, vou jogar um ano aí e vou conseguir crescer, né? Por isso que eu falei da forma de que o esporte vai ter que saber conduzir muito bem a situação, Vitor. Para não perder um jogador que não vai conseguir substituir e manter ele no elenco motivado no objetivo principal, que é o retorno à elite do futebol nacional.